que você vai ouvir agora pode mudar sua vida financeira e espiritual para sempre. Existe uma promessa nas Escrituras que poucos cristãos conhecem, mas que tem o poder de derrubar montanhas de dívidas e levantar conquistadores na fé. Você já se perguntou por que Deus ainda não liberou aquele milagre financeiro que você tanto espera? Por que as portas parecem travadas e as contas só aumentam? Hoje, o Espírito Santo vai revelar a você uma verdade que vai transformar sua relação com as finanças e com o propósito de Deus para a sua vida. Inscreva-se agora neste canal, deixe seu like e comente aqui sua cidade. Vamos orar juntos pela sua vitória. Deus me mostrou algo que pode mudar completamente sua visão sobre finanças e propósito. Nos últimos dias, enquanto eu orava e buscava a face do Senhor, Ele trouxe ao meu coração um versículo que poucos pregadores mencionam, mas que carrega uma promessa explosiva de libertação financeira e prosperidade espiritual. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, versículo 9 e 10. Vou ler devagar para que você absorva cada palavra. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você percebeu? Este não é apenas um versículo sobre dízimo. Esta é uma aliança de prosperidade. Esta é uma chave espiritual que abre os céus sobre suas finanças. Mas por que tantos cristãos conhecem esse versículo e continuam quebrados? Por que tantos servos de Deus vivem endividados, sufocados, sem esperança? A resposta está em uma palavra: honra. A conexão entre fé e finanças. Veja bem, Deus não tem problema com dinheiro. O problema de Deus é com a idolatria. O problema de Deus é quando colocamos o dinheiro no lugar dele. Mas quando você entende que o dinheiro é apenas uma ferramenta de propósito, quando você entende que suas finanças existem para expandir o reino e abençoar vidas, tudo muda. A Bíblia diz que a prata é de Deus, o ouro é de Deus, tudo pertence a Ele. E quando você honra a Deus com aquilo que Ele mesmo te deu, você está declarando: Senhor, Tu és minha fonte. Tu és meu provedor. Eu confio em Ti mais do que confio no meu salário. E sabe o que acontece quando você faz isso? Deus assume o controle das suas finanças. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele multiplica o pouco. Ele faz seu orçamento render de forma sobrenatural. Mas tem um detalhe crucial aqui. Honrar não é apenas dar. Honrar é dar com alegria, com gratidão, com fé. É dar as primícias, não as sobras. É dar antes de pagar as contas, não depois. É confiar que Deus vai suprir, mesmo que a matemática não feche. Deixa eu te mostrar como isso funcionou na vida de homens e mulheres de Deus na Bíblia. José do Egito. Você lembra da história dele? Vendido como escravo, traído, jogado na prisão. Mas José tinha algo que seus irmãos não tinham. Ele honrava a Deus em tudo. Quando foi servo na casa de Potifar, ele serviu com excelência. Quando foi preso injustamente, ele honrou a Deus ali também. E o que aconteceu? Deus o colocou como governador do Egito, o homem mais poderoso depois de Faraó. José prosperou porque, em cada estação, ele escolheu honrar ao Senhor. Abraão, Deus pediu o impossível: sacrifica teu filho Isaque. Era uma ordem que não fazia sentido. Isaque era a promessa. Isaque era o futuro. Mas Abraão obedeceu. Ele honrou a Deus acima de tudo. E o que aconteceu? Deus proveu o cordeiro. Deus multiplicou a descendência de Abraão. Ele se tornou pai de nações e foi chamado de amigo de Deus. Davi. Antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas.
Ninguém acreditava nele, mas Davi tinha algo especial. Ele honrava a Deus com adoração, com coragem, com obediência. Quando todos fugiram de Golias, Davi enfrentou o gigante, porque ele sabia que lutava pelo nome do Senhor. E Deus o levantou como o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. A viúva de Sarepta. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição dela e do filho. Eles iam comer e morrer. Mas o profeta Elias chegou e pediu: faz primeiro um bolo para mim. Isso não faz sentido na lógica humana, mas ela honrou a Deus primeiro. E o que aconteceu? A farinha não acabou, o azeite não secou. Deus sustentou aquela família sobrenaturalmente durante toda a seca. Você está vendo o padrão? Honra gera provisão. Obediência gera multiplicação. Fé gera milagres. A armadilha do medo financeiro. Mas eu sei o que você está pensando. Pastor, eu quero honrar a Deus, mas minhas contas estão atrasadas. Eu mal tenho para comer. Como vou dar as primícias se eu não tenho nem para o básico? Olha, eu entendo. Eu já passei por isso. Já olhei para a conta bancária e vi o vermelho. Já senti o aperto no peito quando a conta de luz chega e você não sabe como vai pagar. Mas foi exatamente nesse momento que Deus me ensinou algo poderoso. O medo financeiro é uma prisão espiritual. Quando você deixa o medo controlar suas decisões, você está dizendo que confia mais no seu dinheiro do que em Deus. Você está dizendo que sua segurança vem do seu salário, não do seu Salvador. E a Bíblia é clara: onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se seu coração está no dinheiro, você vai viver ansioso, preocupado, amarrado. Mas se seu coração está em Deus, você vai viver em paz, mesmo na escassez. Você vai prosperar mesmo na crise. Então, o que fazer agora? Primeiro, declare isso agora. Fala comigo em voz alta. Senhor, eu confio em Ti. Tu és minha fonte. Eu escolho Te honrar com tudo que eu tenho. Segundo, tome uma decisão prática. Não espere ter muito para honrar a Deus. Comece com um pouco. Separe as primícias. Doe com alegria. Seja generoso. Quando você semeia na casa de Deus, você está investindo no reino eterno. Terceiro, mude sua mentalidade sobre dinheiro. Repita comigo: Senhor, me ensina a administrar o que eu tenho. Me ensina a prosperar com sabedoria. Me livra da ganância e do desespero. Quarto, creia na promessa. Volte em Provérbios 3, versículo 9 e 10. Deus disse: se encherão fartamente os teus celeiros. Isso é uma promessa. Deus não mente. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Mas você precisa crer. Você precisa agir em fé. Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele não te chamou para viver endividado, sufocado, amarrado. Deus quer que você floresça. Ele quer que você seja cabeça e não cauda. Ele quer que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Mas isso começa com uma escolha: honrar a Deus em primeiro lugar. A transformação que vem da honra. Quando você honra a Deus, algo sobrenatural acontece. As portas começam a se abrir, as oportunidades aparecem, os contratos chegam, as promoções vêm e o mais importante, a paz volta para o seu coração. Você para de viver angustiado, você para de passar noites em claro preocupado com dinheiro, porque agora você sabe, Deus é fiel, Ele cuida dos pássaros do céu, das flores do campo. Quanto mais Ele vai cuidar de você, que é filho dele.
Eu quero que você entenda que essa não é uma mensagem de prosperidade falsa. Não estou dizendo que você vai ficar rico da noite para o dia. Estou dizendo que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele assume o controle das suas finanças. Ele pode não te dar 1 milhão, mas Ele vai te dar o suficiente. Ele pode não te dar um carro do ano, mas Ele vai te dar transporte. Ele pode não te dar uma mansão, mas Ele vai te dar um teto sobre a sua cabeça. E o melhor, você vai ter paz. Você vai dormir em preso tranquilo. Você vai acordar com esperança, porque você sabe que serve um Deus que é El Shaddai, o Deus que basta, o Deus todo suficiente. Agora eu quero fazer uma oração por você. Não importa onde você está, não importa quanto você deve, não importa qual é a sua situação financeira. Se você crê, feche os seus olhos comigo e receba essa palavra. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu liberto unção de prosperidade sobre a vida de cada pessoa que está assistindo agora. Senhor, derruba toda dívida, quebra toda corrente financeira. Abra as portas dos céus sobre as finanças dessas vidas. Ensina-os a administrar com sabedoria, a honrar-te com alegria, a prosperar no teu propósito. Que eles sejam cabeça e não cauda, que emprestem e não tomem emprestado, que sejam bênção para as nações. Eu decreto, é tempo de colheita, é tempo de multiplicação, é tempo de vitória financeira. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa palavra, comente aqui sua cidade para que possamos orar especificamente por você nos próximos vídeos. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O que Deus começou na sua vida, ninguém pode parar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você vai testemunhar um novo tempo sobre suas finanças e sobre sua fé. As dívidas que te sufocavam estão caindo agora. As portas que estavam fechadas estão se abrindo, porque você escolheu honrar ao Senhor. No próximo devocional, vou revelar uma oração poderosa que Deus me mostrou para desbloquear áreas paradas da sua vida. Relacionamentos, saúde, carreira. Você não pode perder. Que o Senhor te abençoe e te prospere. Vá em paz.